Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui para mais uma devocional, a igreja que agrada a Deus, usando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e temos aqui aprendido muitas coisas aqui todas as manhãs a respeito de como adorar o Senhor, porque agradar a Deus é adorar ao Senhor. E nós temos essa preocupação de termos atitudes assim. Citarei dois versículos aqui do texto de 1 Tessalonicenses, versículo 6 e o versículo 7. E o texto diz assim no versículo 6: De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E o versículo 7 diz assim: Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Então, o primeiro versículo, Paulo vem incentivando o povo ali da igreja de Tessalônica a ser imitador dele, de Paulo, e dizendo que eles se tornaram imitadores de Paulo, mas também do Senhor. E Paulo, várias vezes na palavra de Deus, ele vem nos falando a respeito de sermos imitadores dele. Lá você percebe no texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele fala: sejam meus imitadores. Isso é Paulo dizendo: sejam meus imitadores. No texto de 1 Coríntios, o capítulo 11, versículo 1, o texto nos diz: sejam meus imitadores, como sou de Cristo. No texto de Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele diz: sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Então ele está falando aqui a respeito de seguir alguém como modelo. O Paulo primeiro ele se coloca como modelo, mas deixando claro que o modelo dele é Jesus. Então talvez você esteja com dúvida a respeito dessa postura de nós olharmos para a vida de alguém, e principalmente quando nós chegamos aqui no versículo 7, quando o versículo 7 ele cita que assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, ou seja, aquela igreja também era um modelo, ela também era imitada, alguns imitavam aquela igreja nas suas atitudes. Então vemos aqui Paulo falando a respeito de: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Mas haviam pessoas que também imitavam aquela igreja ali de Tessalônica. O que nós aprendemos aqui é que, por mais que as pessoas dizem: não olhe para a vida de ninguém, olhe para Cristo. Realmente você deve olhar para Cristo. Cristo é o modelo, Cristo deve ser o nosso modelo. Porém, quando Paulo fala a respeito de sejam meus imitadores, ele está chamando para ele a responsabilidade de dar testemunho, e isso é muito importante, porque talvez você já tenha encontrado alguém assim, ou talvez, eu não sei como você pensa a respeito disso, mas muitas das vezes estão fazendo coisas que não agradam o coração de Deus, e ainda falam: não, mas você precisa seguir a Jesus, não é a minha vida. E o que a palavra de Deus ela nos ensina é que nós precisamos dar testemunho, nós precisamos também ter cuidado com a nossa postura, termos cuidado como nós agimos com os nossos negócios, com a nossa vida, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo, para que as pessoas olhem para nós, vejam o nosso testemunho e que também sejam impactadas. Então não adianta simplesmente você dizer: não, olha para Jesus, não olha para a minha vida, não, e eu vou fazendo aqui as minhas coisas errado mesmo aqui. Não, querido, não faça assim. Siga o exemplo de Cristo. Siga o exemplo de Cristo, para que também os seus filhos, se você tiver filhos, que seus filhos consigam olhar para você e vejam em você um modelo, vejam um servo de Deus, uma serva de Deus, para que seus irmãos em Cristo olhem para você e falem: essa pessoa verdadeiramente é de Deus. Para que seus vizinhos olhem para você quando você passar na rua e falem: não, mas aquele dali, ele é diferenciado, ele verdadeiramente ele serve a Deus. Então, dê o testemunho
Dê testemunho no lugar onde você está. Procure imitar o Senhor Jesus para que você também sirva de exemplo para a vida de outras pessoas. Isso é muito importante. As pessoas, principalmente as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, elas não leem a Bíblia. Então elas vão olhar para a sua vida, elas vão olhar para você, para saber como é que é esse negócio de ser cristão, que negócio é esse de ser crente, que estilo de vida é esse. Elas vão olhar para você primeiro. Então tenha cuidado com o seu testemunho. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor, para que possamos ser um modelo para a vida de outras pessoas. E que pessoas olhem para nós e vejam o Senhor em nós, em nossa vida, em nossas atitudes. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e que você verdadeiramente siga essa orientação, dê testemunho, seja um modelo de vida para as pessoas que te conhecem. Deus abençoe você e que você seja uma bênção na vida de alguém. Amém.